Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje aí, aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados de 5 anos. Trouxemos aí sobre a ANACO, mais uma vez, a presença aí do ilustre doutor André Luiz Pontin, fazer uma breve apresentação aí do amigo, gerente de integridade, conformidade e gestão de riscos da Procempa, advogado, consultor, professor em diversos cursos em pós-graduação, compliance, proteção de dados, direito digital e membro consultor da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. É pouco isso aí, André? Cara, é muito trabalho, eu te diria assim, né? É só trabalho, né? A gente se diverte, às vezes se diverte, como agora, aqui a gente está se divertindo, conversando aqui com os amigos, mas te agradeço aí, eu acho que é sempre uma honra estar conversando contigo e com o pessoal da NACO, com o pessoal dos colegas da G8 aí, porque, enfim, acho e esse tema é um tema muito legal, assim, de conversar sobre todos os aspectos possíveis, técnicos, políticos, sociais, etc. Todos os ângulos que a gente for olhar são ângulos interessantes para discutir, para conversar. Mas te agradeço o convite novamente, Gabriel. Eu que agradeço. E, André, eu acho que, bom, já está atuando há alguns anos já nessa parte de administração pública. E esse assunto aí, me lembro que quando a gente pensou em montar um painel, eu disse assim, eu quero um assunto polêmico, vamos trazer alguma questão, porque o povo gosta de polêmica, né? A gente gosta de assistir assuntos que tragam, assim, curiosidade, que desperte aquela... E aí, essa questão de trazendo aí os desafios, é mais ou menos hoje, tanto veio como para ser o nosso Mr. M da LGPD, que vai apontar ali os truques, as falhas ali de como é que está acontecendo, então, a proteção de dados no setor público. Como é que a gente pode esperar hoje essa conversa? Eu diria assim, isso é um mundo, né? Fala em LGPD na administração pública, é engraçado que quando eu comecei a trabalhar aí na administração pública, eu considerava assim como um setor da economia, digamos assim, né? Então, a LGPD na administração pública é um aspecto, assim como é um aspecto a LGPD específica para o setor da saúde, assim como é um aspecto a LGPD específica para o setor da educação, assim como é um aspecto qualquer outra que a gente fosse, né? Qualquer outro foco ou, como diz a ISO, qualquer outro escopo que a gente desse para esse trabalho. E aí eu fui me deparando com a lógica de que a administração pública é tudo isso, e mais um pouco. Então, se a gente tem, se a gente achava que, e eu não desmereço, porque eu acho que a implementação e adequação da LGPD não é fácil, quem diz que é fácil tá no mínimo escondendo a realidade. Na administração pública é um mundo à parte, é tudo isso ao mesmo tempo, né? É a saúde na administração pública, é a educação na administração pública, é a área da fazenda pública, é o compartilhamento, é tudo que tu possa imaginar, e com um viés sociológico, econômico, político, né? Que para quem gosta de trabalhar com esses aspectos também é bem interessante assim da gente discutir, conversar e tal. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós fazemos 5 anos da promulgação, né, dessa lei maravilhosa, chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Até hoje eu não sei porque não tem o P no final, eu acho que é só, né, é para nos enganar. Verdade. Né? Mas talvez para ficar mais sonoro, embora mesmo assim confunda muita gente ainda. Então, acho que hoje é um dia muito legal para a gente conversar sobre isso tudo, e enquanto eu vinha do trabalho para casa, né, vinha pensando em como abordar essa temática, e como pelo menos introduzir a conversa, né? E obviamente a gente não combinou perguntas, né, e respostas, mas eu já vou com a primeira lógica, assim, que vai um pouco junto do que tu acabaste de dizer, que é esta de alguma forma como as pessoas estão indo atrás desse tema, né? Que é aquela lógica, mas final de contas, essa lei vai pegar, não pegou, né? E assim, são 5 anos, né? E é o momento de fazer aquelas análises assim, o que mudou em 5 anos? Serviu para alguma coisa essa lei?
a vida da gente está diferente, né? A gente presta mais atenção, não presta mais atenção, e eu tenho uma convicção a esse respeito, Gabriel, a gente pode até conversar sobre isso, que eu não vi isso escrito em nenhum lugar, mas é uma convicção de quem já tem um pouco mais de idade, que passou pela integração, pela adaptação, pela entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. E muito se falou quando a LGPD estava aí no trâmite, né, no seu longo período de vacácio, que a LGPD tinha um viés semelhante, um viés não, mas um potencial semelhante ao Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito às mudanças que ela poderia causar na sociedade. Quem viveu aquela época, eu vivi aquela época, eu lembro claramente de como eram as relações de consumo antes e como elas foram depois. E lembro de uma coisa muito especial, que é assim, o consumidor se entendia parte desse processo. Talvez essa seja a grande diferença, né, do não impacto da LGPD, assim como teve o Código Consumidor lá na década de 90. Lá na década de 90, o consumidor se entendia como parte desse processo, né? Ele era o consumidor e ele se entendia se entende como consumidor, ele entendia direitos e entendia o que poderia ser feito para melhorar a vida dele como consumidor e como a lei vinha para isso, né? Mas o titular de dados, ele não se vê como titular de dados, não naturalmente como ele se vê como um consumidor. Né? Talvez essa seja o grande impacto, assim, da gente não ter tido essa mudança, né, que a gente esperava, essa revolução que a gente dizia, as empresas irão ser demandadas o tempo todo, vai ter um... Eu lembro que a gente usava termos assim, bem adjetivos bastante impactantes, né? Vai ser um furacão, vai ser um tsunami de demandas judiciais ou de pedidos de informação por parte do titular de dados, né? E isso não aconteceu. Não aconteceu por várias coisas, mas eu tenho a convicção que a principal delas é essa, de que o titular de dados não se vê como um titular de dados. Ele precisa de um exercício para entender esse direito, o que está impactando dentro desse processo. E nesse meio caminho aí, tentando trazer um pouco para a administração pública, e entender por que na administração pública isso ainda é menos impactante, digamos assim, do ponto de vista do cidadão, porque se a gente não se vê como titular de dados na nossa relação com as telefônicas, para usar um exemplo bastante impactante, ou com as redes sociais, né? Com esses aplicativos de rede social, e a gente não vê isso como titular de dados, as diferenças que pode trazer. Imagina o cidadão, né? O administrado, né? Considerando a sua relação aqui nessa relação de serviço público, enfim. Se o cidadão não se vê numa relação privada, numa relação pública, muito menos ele se vê como titular de dados pessoais. E eu fui lá buscar e eu me lembrei da Lei de Acesso à Informação, que também, né, fez 10 anos agora, e que tem um potencial tão maravilhoso do ponto de vista do cidadão, né, do controle social. A Lei de Acesso à Informação veio para isso, para que o cidadão tivesse possibilidade de efetivar o controle social sobre a administração pública de maneira fácil, de maneira completa, enfim. A Lei de Acesso à Informação não veio porque queria burocratizar, não, ela tem um objetivo. O objetivo é tornar público né, os dados, as informações da administração pública. Para que isso? Para que o cidadão possa exercer o controle social. Isso aconteceu? Muito pouco. A gente vê instituições, né, terceiro setor, a gente vê a imprensa, a gente vê, principalmente assim, imprensa e terceiro setor e talvez adversários políticos, né, indo lá atrás, né, dessas informações que a Lei de Acesso à Informação possibilita. O cidadão a gente não vê. E se ele não se vê como parte de um processo tão rico como esse, que é a transparência pública, por que ele se veria como parte de um processo tão mais escondido, né? Que é o de eu titular de dados, né? E que impacto isso teria sobre a minha vida. Então, eu quero trazer, e não é para ser pessimista, gente, é porque a gente tem que entender o processo, né? Por que as coisas não aconteceram ainda como
tinham o potencial de acontecer? Porque, bom, é preciso que a gente tenha os pés no chão, né? Consultores, advogados, professores, técnicos, especialistas, todo mundo que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados não pode imaginar que essas coisas vão acontecer de uma hora para outra, e principalmente, isso é um objeto de estudo que eu tenho, eu estou falando sem parar, mas eu já te dou a palavra de novo, é só para concluir esse raciocínio. Esse é um objeto de estudo que eu gosto muito, que é relacionado com análise econômica do direito, enfim, que é a questão dos incentivos, né, nudges. O ser humano é naturalmente um ser social, né, e ele ao viver em grupos, ele se modifica e se adapta de acordo com as suas necessidades ou as suas aspirações, digamos assim, né, aquilo que ele pretende fazer. E a gente, todos nós, conscientemente ou inconscientemente, a gente age de acordo com os incentivos pelos quais a gente é submetido. E pela forma como o controle que a gente, né, que a gente vive, ele existe. Então, existem duas formas de incentivos, né? Beliscões, empurrões, como vocês quiserem traduzir esse termo em inglês, mas, assim, incentivos podem ser negativos, como sanções, como uma condena, como o risco de condenação judicial, como o risco de condenação administrativa, de sanções administrativas, ou uma condenação social, digamos assim, moral, né, coletiva de determinado ato. Então, isso são incentivos para que a gente haja, mas são chamados incentivos negativos, porque, enfim, é o medo que eles aconteçam, ou incentivos positivos, e aí entra um pouco da própria administração pública, né? O investimento público para que alguma coisa aconteça, um desconto para que tu haja de alguma forma, e aqui o desconto pode ser, inclusive, do ponto de vista tributário, para as organizações agirem de determinada maneira, né? Enfim, né? Incentivos positivos, incentivos negativos. Me parece que tendo essa noção, né, do que realmente importa, é que a gente vai conseguir fazer com que essas leis, que são extremamente importantes, para nós históricas, elas tenham a efetividade que elas merecem ter, né? Ou elas exerçam o potencial que elas têm de mudança da realidade. Mas a gente tem que ter essa consciência. Não vai ser dizendo para as organizações que elas têm um risco de uma multa de não sei quantos milhões, que não vai acontecer, ou, né, não vai acontecer no futuro próximo. Que a gente vai convencer as organizações a implementarem ou a investirem na LGPD. Acho que faz parte desse processo a gente convencer as pessoas. Enfim, essa é uma introdução que eu precisava. Não, eu estava aqui fazendo um... E não para deprimir ninguém, pelo contrário. Pelo contrário. A gente não se deprima tendo expectativas equivocadas a respeito do nosso trabalho. Né? A gente vai mudar o mundo, claro que vai, eu acredito nisso, mas no seu devido tempo. Né? Com certeza. E para isso talvez a gente precise de algum incentivo. Eu estava pensando aqui, quando começou com essa introdução do Código de Defesa do Consumidor, e eu também... Primeiro, vamos voltar. Quando a gente montou esse painel, a gente nem pensou na data que cairia na data dos 5 anos da LGPD, porque ia ser uma data que acabou sendo... Pulou uma semana, lembra que foi uma questão assim? É verdade, é verdade. E aí, bem ou mal, não tem como no dia dos 5 anos da LGPD a gente não fazer essa reflexão que a gente nos trouxe. Não, se fosse qualquer outro dia, a gente estaria talvez focado 100% em administração pública aqui. E aí, como tu disse, CDC foi uma entrada, e hoje, passado aí tantos anos que o CDC já está em vigor, e mesmo assim empresas ainda parece que esqueceram que existe o CDC, ou que nunca existiu, a gente vê isso. E pessoas que ainda não sabem, até acredito que popularizou, pelo menos desde que eu ingressei na faculdade. Eu ingressei na faculdade em 2005. Então, eu me lembro que desde lá eu já sabia dos direitos, aquela questão. Eu fui um pouco antes, mas eu prefiro não deixar essa informação pública. Tranquilo. E aí eu falo muito isso pro pessoal ali que me acompanha em cursos. Eu digo, gente, nós aqui que estamos estudando privacidade e proteção de dados, que a gente vai participar de painel, que a gente vai numa empresa, que a gente vai fazer consultoria, o nosso principal papel é disseminar isso.
E aí, como é que a gente vai disseminar isso? É explicar para as pessoas o que tu disse aí, André, os direitos que elas têm, porque é muito normal a gente vai numa farmácia, a gente vai em qualquer local, e essas pessoas que estão lá na parte operacional estão coletando os nossos dados, e às vezes nós, que temos aí pós-graduação na área, certificação, passa o dia inteiro dando treinamento para uma empresa, a gente passa o CPF sem questionar o porquê aquilo está acontecendo. Aí imagina, se nós que vivemos disso, o que deixar para pessoas que estão fazendo o seu dia a dia, que nem daqui a pouco sabe que essa lei existe, confunde com alguma outra coisa. Então tá entre nós aqui que estamos hoje aqui, já estamos em 38 pessoas, essas 38 pessoas que estudam sobre o tema, passar para mais 38, sabe? Que aí essas 38 vão passando e assim a gente vai indo. E eu concordo contigo, não dá para perder assim o brilho no olho. Que a gente acha que toda lei quando inicia, que nem era lá, era multa, o que todo mundo falava no início? É percentual e tantos milhões, é risco, é disso. Só que acabou isso, porque as próprias empresas estão vendo como é que está acontecendo o ritmo, e aí mais ou menos que nem a gente sempre fala no direito, enquanto isso não massificar, isso não pega. A gente sempre costuma falar isso. Por exemplo, pega uma ação de dano moral. Na época das ações de revisional, lembra, André? Que todo mundo entrou com a ação de 1%, até 12% ao ano, aquilo ali, mas ficou no ponto, sabe? Mas ninguém entrava antes com isso. E aí vai ser a mesma coisa a LGPD. Acredito que vai chegar algum momento. Por enquanto, a gente tem uma multa numa microempresa, pequena, média empresa ali, que ela. Entendeu? Mas no momento que começar a acontecer as coisas e as pessoas começarem a ver os direitos, eu tenho esse direito, então eu vou começar a exigir, eu vou reclamar, eu vou fazer, isso vai ao longo do prazo, acredito que em médio prazo isso vai obrigar as empresas e também a administração pública que ainda não está adequada a buscar essa adequação. Isso aí, eu tenho certeza disso. Acho que sim. Eu vou te dizer assim, né? Eu até tentei recuperar algumas coisas do ponto de vista de tempo, porque eu já estava confundindo as coisas, né? Então, só para a gente alinhar com o nosso público, né? Hoje completa 5 anos da entrada em vigor, em tese, né, da entrada em vigor da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi, né, em 14 de agosto de 2018. Então, desculpe, na promulgação da lei. A lei, ela entrou em vigor ali, uma parte muito insignificante naquela época, né, mas ela entrou em vigor mesmo em setembro de 2020. No meio da pandemia, Vamos lá. Setembro de 2020. Não vou discutir qual dia, porque teve uma polêmica na época e também é irrelevante. Em setembro de 2020. Nós tivemos a constitucionalização expressa do direito à proteção de dados, com a promulgação da Emenda Constitucional 115, em fevereiro de 2022. Então, vamos por partes. Olha lá, a lei foi promulgada em 2018, entrou em vigor quase toda em setembro de 2020, tivemos a constitucionalização expressa do direito à proteção de dados na Constituição, né, pela Emenda Constitucional 115 de fevereiro de 2022, e as sanções administrativas decorrentes da LGPD vigoraram em julho de 2021, em tese. Então, a lei entrou em vigor nessa parte em julho de 2021, mas elas só puderam ser aplicadas a partir da promulgação do regulamento da dosimetria e aplicação das sanções administrativas, da dosimetria da pena, porque sem o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas, qualquer aplicação que fosse feita pela ANPD seria contestada judicialmente e, obviamente, seria anulada. Então, assim, quando é que entrou em vigor? 27 de fevereiro de 2023. Então, vamos lá. Não aconteceu muita coisa? Não, mas também, né? O tempo é pequeno. O incentivo negativo aí da sanção administrativa entrou agora, né, gente? Vamos lá. 6 meses atrás. Né? O incentivo negativo, né? O beliscão ali negativo, ele entrou agora. Ah, não, mas André, era possível a sanção judicial? Claro, sempre foi possível a sanção judicial, até por conta de outras legislações, porque a proteção de dados não nasceu com a LGPD. Né? Mas, assim, vamos colocar as coisas em seus devidos contextos e pesos. A NPD, a Autoridade Nacional, ela tem 36 meses, né? Ela tem enquanto vigência 36 meses, mas ela foi criada lá em 2019 sem orçamento, sem equipe. O fortalecimento da NPD foi aos poucos, né? Ela foi buscando pessoas em outros órgãos, né? E como autarquia especial, independente, etc., vinculada
não mais a Presidência da República, foi no segundo semestre do ano passado. Então, vamos considerar que uma lei sozinha não tem o condão de mudar, né, a realidade. Ela precisa do enforcement, né, ela precisa da possibilidade de ser aplicada na realidade, seja judicialmente, seja através das sanções administrativas. Vamos considerar esse arcabouço, assim, ele está minimamente completo a partir de fevereiro deste ano. Então, tem muita coisa que está prestes a acontecer, e isso é importante também. Até agora foi muito devagar. Foi. Poderia ter sido mais rápido? Poderia. Mas também poderia não ter acontecido, e aconteceu. As coisas estão evoluindo, né? Elas estão acontecendo. Não esqueçam que a gente teve uma pandemia nessa história. Ainda nesse meio tempo todo teve uma pandemia, só uma pandemia mundial. Uma pandemia, no qual, convenhamos, a proteção de dados não era exatamente a coisa mais importante para as pessoas se preocuparem. Então, acho que a velocidade, provavelmente, das mudanças, da implementação, da cobrança das pessoas, ela tende a adquirir um impacto maior, né? Um desdobramento maior a partir, provavelmente, de agora, desse segundo semestre de 2023. Provavelmente a gente vai começar a ver decisões judiciais um pouco mais relevantes. A gente vê algumas pipocando por aí. Quem vai na Justiça do Trabalho e busca algumas coisas, encontra lá, não são poucas decisões, que falam sobre tratamento de dados e na qual, especialmente em âmbito de demandas, eu não diria sindicais, mas de demandas coletivas ou de demandas criadas ali nesse âmbito, né, de um direito mais coletivo do trabalho, tem muita coisa acontecendo de exigência, de adequação e de condenação das empresas pela falta de adequação na justiça trabalhista. Então, as coisas estão acontecendo. Na administração pública estão acontecendo, talvez numa velocidade menor, e cá entre nós, eu não sei quem tinha expectativa que não fosse assim, né? É óbvio, gente, é só tu ficar uma semana dentro estudando um pouco e vendo como é que funciona a administração pública, a gente vai ver que um pouco mais ou um pouco menos, o elefante ele vai se movendo devagar, né? Depois que ele pega o ritmo, tu não consegue mais pagar ele. Mas assim, ele vai andando devagar. E não é fácil fazer com que essas coisas aconteçam em organizações do tamanho da administração pública. Tá? Então, nós temos todo esse processo que eu comentei contigo, Gabriel, com vocês aqui que estão nos ouvindo, estão nos vendo, mas acho que é importante a gente só contextualizar também que, no caso da administração pública, a pandemia teve um impacto ainda maior. E no caso da administração pública, que, como eu disse, é um mundo de possibilidades dentro de uma mesma organização, que não é uma mesma e única organização, que são várias, né? São várias caixas dentro da mesma organização, é óbvio que essa adequação, ela tende a se... A velocidade disso tende a ser diretamente proporcional à cobrança que os órgãos de controle fazem a respeito da implementação. E é esse o ponto, e é por isso que eu comecei ali com os incentivos. No caso da administração pública, deixa eu desligar aqui o WhatsApp que está funcionando aqui sem parar. Pronto. No caso da administração pública, o ponto de inflexão assim de mudança, ele é diretamente proporcional à cobrança que os tribunais de conta vão fazer sobre a administração pública, que eventualmente o Ministério Público nas suas demandas coletivas, que eventualmente alguma cobrança judicial, embora eu não tenha muita esperança nisso. A minha esperança ela vem dos órgãos de controle interno e dos tribunais de conta ao, de alguma forma, exigir esta implementação ou exigir, não usando o termo implementação, mas exigir a adequação da administração pública às exigências da LGPD. Eu acho que esse é o ponto que vai fazer com que as coisas funcionem, né? Ou que tomem velocidade. Isso vai ser usado politicamente, eleitoralmente, em algum momento? Provavelmente em entes da administração pública que terão eleição daqui a um ano e meio,
né? Os municípios, provavelmente isso vai ser usado de alguma forma naqueles municípios que tiveram algum tipo de problema relacionado à proteção de dados. Mas assim, do nada, como eu imagino, tu imagina isso num debate? Vamos lá, um candidato a prefeito perguntando ao outro sobre proteção de dados pessoais, eu não creio, isso não dá voto. Não é, o cidadão não vê isso ainda como uma necessidade. Então, provavelmente a gente, para que isso aconteça com uma velocidade maior, vai ter que depender da ação dos órgãos de controle. E vai acontecer. Não estou dizendo que não vai. Vai acontecer na velocidade possível. Eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto, já que a gente não está falando com perguntas, mas eu cheguei nesse ponto. Não sei se queres comentar alguma coisa, Gabriel. Até um ponto que eu vi aqui que o Remy Cordeiro colocou na esfera da administração pública, a aplicabilidade da LGPD, além de demorar um pouco, é chegar em sua excelência. Percebo ainda uma certa resistência por parte de alguns órgãos. Até era essa a próxima pergunta que eu ia fazer para ti. Quais são as principais resistências dentro da administração pública quando a gente começa a falar na parte de conformidade na LGPD? Vamos pensar assim, ó. Eu quero ser bem sintético nisso. A principal resistência é a administração pública em si, porque nós somos movidos a continuar fazendo o que a gente faz e não a fazer diferente, né, o que está sendo feito. E por vários motivos. Né? Talvez o principal deles seja esse engessamento que a administração pública passou nos últimos anos pelo medo do regulador, e é fato isso, né? Aquilo que a gente diz o direito administrativo do medo. Né? As pessoas não gostam de mudar porque a mudança significa a possibilidade de ser, de alguma forma, contestado pelos órgãos de regulação. Então, eu tenho que mudar um processo, né? Mudar um serviço que está sendo realizado por conta da proteção de dados. Bom, eu vou fazer isso só quando mandarem eu fazer. Né? Porque é da natureza, como eu disse, né? Acho que é um senso comum, é da natureza da administração pública esse andar vagarosamente, né? Ou buscar sempre a maior segurança jurídica possível. O que não quer dizer que não possa ser feito, né? Mas é preciso esse balanceamento. Me parece, Gabriel e pessoal, assim, a LGPD ainda requer alguma regulamentação, sendo bastante simpático, requer muita regulamentação. Né? A implementação da LGPD é um processo complexo e a LGPD deixa vários conceitos, várias questões para serem reguladas posteriormente. E não é ruim isso, desde que a regulação aconteça. Né? Mas esse processo de regulação feito pela NPD, ele é um processo naturalmente demorado. Ele tem que fazer análise de impacto regulatório, normalmente são tomadas de subsídio, consultas públicas. A gente sabe como isso está acontecendo pela NPD. E, bom, no caso da administração pública, acho que chegando aí no ponto desafios, né? Talvez o principal ponto antes da gente ir para assim detalhamento, né? Antes da gente ir para uma questão de como fazer, né? Parece que o principal ponto é a gente ter ciência de que o Estado, a administração pública, ela precisa coletar dados para exercer as políticas públicas. É da natureza do Estado a necessidade de coletar e tratar dados para exercer as suas políticas públicas. Ela não tem como exercer políticas públicas, ainda mais agora, no momento que a gente está tecnológico, sem fazer o tratamento de dados. Né? Cada vez mais a prestação de serviços públicos é baseada em evidências, né? Espera-se, né? E a evidência se constrói através de estatística dos bancos de dados que a administração pública detém. E é super importante esse tratamento de dados, não só para isso, mas também para o combate à fraude, como a gente viu ali, a questão do próprio controle social. Como é que eu vou fazer um controle social se eu não tenho o dado? Né? Como é que eu vou... Cada vez mais, e quem trabalha com inovação tem isso muito claro, né? Desburocratização, né? Quando a gente fala em
em melhoria da eficiência do serviço público, todos os dias eu escuto. Por que nós temos vários bancos de dados em várias secretarias? Por que não é um banco de dados único? Bom, talvez, pensando do ponto de vista da LGPD, porque aquele dado foi coletado com uma finalidade. Para eu utilizar para outra finalidade, eu tenho que fazer toda uma análise. Não quer dizer que não possa, né? Mas é preciso fazer a análise, e essa análise não está sendo, digamos assim, feita na maior parte dos órgãos públicos. Está se pensando num cadastro único do cidadão com um risco bastante relevante. Mas vamos lá, para a administração pública, é importante o tratamento de dados pessoais? É fundamental, não é importante. Não se faz mais gestão sem tratamento de dados pessoais o tempo todo. Então, o grande desafio da administração pública é como fazer isso dentro da lei, né? Como continuar evoluindo, continuar gerando cada vez mais eficiência, trabalhando cada vez mais a inovação, tendo como um dos parâmetros importantes a proteção dos dados pessoais do cidadão. Agora, para o cidadão, essa melhoria do serviço, ela não vem sem custo, ela não vem sem risco. E é esse o ponto que o cidadão talvez não enxergue, mas que é um trabalho que a gente ou alguém precisa desenvolver, né? O cidadão é o hipervulnerável nessa relação. Ele, obviamente, ele não tem a mínima condição de contrapor informação com a administração pública, no sentido de saber se é possível ou era possível fazer diferente. Quando a gente fala em cruzamento de dados, como a gente falou, compartilhamento de bancos de dados com finalidades diferentes, né? A gente está criando um risco bastante relevante para o cidadão. Então, se eu tenho um benefício evidente, eu tenho um risco muito relevante. E esse risco, quando a gente para pensar, é que ele se torna assim gigantesco, porque ele envolve riscos de vazamento, olha só, riscos de incidente de segurança, risco de quebra de segurança dentro desse sistema como um todo. Ninguém mais do que a administração pública tem dados a nosso respeito. Dados fiscais, dados de saúde, dados de educação, dados de cadastrais, imóveis, carros, qualquer coisa que tu possa imaginar, a administração pública tem essa informação, esse dado pessoal, porque ela precisa disso para cobrar impostos e para realizar o serviço público, né? Então, juntar tudo isso e pensar no risco de vazamento ou de incidente de segurança, né, relacionado a esse banco de dados, é monstruoso. E mais, e é aí que talvez não fique tão evidente, a não ser que a pessoa seja um profissional da área, a criação de perfis de cada um desses cidadãos, com esse compartilhamento desses bancos de dados e, principalmente, a utilização desse perfis para fins talvez não éticos e talvez não democráticos, é assustador. A possibilidade da utilização desse perfil com todos esses nossos dados, que individualmente são essenciais para a realização da política pública. Eu não estou dizendo que o Estado não tenha que ter esses dados, mas a forma como ele centraliza todos eles, a forma como ele trata esses dados como um todo, e a possibilidade da utilização desses dados para fins não democráticos, inclusive, que é compartilhamento desses perfis para influenciar politicamente as pessoas, ou venda desses perfis para influenciar a compra comercial, né, a utilização comercial, é simplesmente assustador. Esses fatores, né, esse desafio, né, que a gente, como profissional, e desafios que o poder público tem nessa implementação, eles são monstruosos, assim, que é a garantia desse processo todo e da segurança desse processo todo. Gabriel, assim, eu vejo que entram mensagens, mas eu não estou com o chat aberto, tá? Não, Então, eu tô com ele aberto, eu tô esperando tu terminar aí. Me interrompe. Uhum. Temos aqui o chat deu uma pipocada aqui nesse período. Eu vi que tá entrando, mas eu não. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a Sandra, acho que foi depois ali do Remy, foi a Sandra.
Tenho algumas dúvidas. Temos órgãos públicos que são menores, prefeituras com autarquias que possuem 2 colaboradores, mas ao mesmo tempo com volume considerável de dados, pois lida com previdência ou até mesmo PROCON. A autarquia pode estar inclusa dentro do mesmo programa de privacidade e proteção de dados da prefeitura? Aí eu vi, inclusive, que o pessoal começou a debater sobre isso aqui no chat. Eu não vi, tá, pessoal? Então eu não sei o que vocês debateram aí, mas deixa eu dar minha opinião a esse respeito. E primeiro, para a gente alinhar, esse é um dos pontos importantes de regulamentação que precisa ainda ser feito, né? Que é como órgãos públicos de tamanho diferente e principalmente órgãos públicos que geram risco diferente, porque não importa o tamanho, importa o risco. Lembre sempre disso. Como eu acho que é Sandra, né, colocou. Isso. A Sandra, sim, eu acho que tu foste num ponto fundamental. Mesmo que tenha 2 empregados e um banco de dados de 10 pessoas, né? Não, mentira, não é 10 pessoas não, mas seja né? a forma como existe o potencial, o risco de utilização desse banco de dados é o que vai determinar o tipo de trabalho que deve ser feito com a adequação do órgão público, não é o tamanho do órgão público, mas o risco que ele representa. A NPD, ela trabalhou algum tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente quando, mas me parece que quando ela lançou aquele material sobre micro e pequenas empresas, enfim, era microempresa, aquela exceção, né? Exceção não, mas aquele tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte que a LGPD já traz. Eles foram no ponto fundamental, que é o risco, né? Não importa o tamanho. Pelo tamanho, a empresa não precisaria ter um encarregado, pelo tamanho. Mas não é o tamanho que é o relevante, mas o que a empresa faz com esses dados. Então, vamos transpor isso para a administração pública, né? Eu te diria assim, nenhum município poderia não ter um encarregado de proteção de dados. Pode ser um município de 3.000 habitantes. A prefeitura tem que ter um encarregado de proteção de dados. Se, como na França, nós pudermos ter um encarregado de proteção de dados que atende vários municípios, perfeito. É possível, poderia ser possível. Se nós vamos autorizar que a prefeitura contrate essa figura no mercado privado para não precisar fazer um concurso público para essa vaga, digamos assim, também está perfeito. Mas é importante que alguém exerça essa função, preferencialmente que exerça somente essa função. Então, eu prefiro, né, como cidadão, prefiro ter um encarregado atendendo 10 municípios pequenos do que um encarregado de um município pequeno que também tem a função de segurança da informação. Porque ali vai ter conflito de interesse, né? Vai ter o encarregado, convenhamos, ele tenha como uma das suas funções, né, garantir ali que o titular, que não ocorra, garantir não, mas estar atento a possibilidades, né, de vazamento, de incidente de segurança, e, eventualmente, ele vai ter que cobrar do cara da segurança da informação alguma ação específica, né? Então, eu prefiro um encarregado que atenda vários municípios, se ele tiver condições de fazer isso, do que um encarregado que faça várias coisas dentro do município. Então, respondendo, tentando, de alguma forma, colocar aí para vocês, eu acho que esse é um ponto que não vai ter uma regulação no sentido de dizer municípios até 5.000 habitantes é tanto, municípios até 15.000 habitantes é tanto. Não. O que vai ter é análise de risco. E a análise de risco é do caso específico. Tá? Na análise que vai ser feita especificamente é que vai ser orientado dentro da adequação como é que vai ser feito esse trabalho dentro de cada município. Me parece que a gente não vai fugir de alguns encaminhamentos, entre eles a exigência do encarregado, entre eles municípios maiores, médios para maiores, terem um encarregado para cada secretaria ou para cada órgão, né? E mais um encarregado do município. Eu acho que esse é um modelo, um encarregado do município dando uma orientação geral e tendo um encarregado exercendo a função em cada secretaria.
E eu explico por que me parece que esse é o melhor caminho para municípios maiores, né? Médios e maiores. Porque é um mundo de informação na Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Assistência Social. E elas são informações diferentes, são dados sensíveis de um lado, do outro são dados, né, informações fiscais. Para lidar com essa realidade, o melhor é ter uma pessoa especializada dentro daquela secretaria. Secretarias menores, a gente poderia tratar como a gente está trabalhando com municípios menores, agregar várias secretarias com o mesmo encarregado, por exemplo. Mas, né, dentro do processo, então, eu falei só de encarregado até agora, mas o processo pelo qual esse trabalho tem que ser feito, ele necessariamente passa por uma... Na iniciativa privada, a gente costuma usar o termo evangelização, né, dos direitos dos titulares e tal. Mas aí, na administração pública, nós temos servidores públicos que precisam passar por um processo de aculturamento, digamos assim. E não é porque eles fazem errado ou não querem fazer, é porque a realidade de cada um desses municípios é diferente, inclusive do ponto de vista técnico, tecnológico, disso que está à disposição de cada um desses municípios. Eu já não lembro mais exatamente, Gabriel, qual foi a pergunta que a Sandra tinha feito, ou o comentário, porque entrou ali alguma coisa a respeito do compliance. E eu fiquei pensando assim, gente, eu sou um profissional da área do compliance, eu não vejo a adequação LGPD sozinha e solta no mundo, né? Ela é um compliance de dados, pode falar de privacy compliance se quiser, ou compliance de dados, mas assim, o procedimento é o mesmo, com as adequações possíveis, né? Mas é o mesmo procedimento do compliance, com as mesmas exigências que a gente tem, né? O mapeamento é adequado aos dados e tal, mas não foge de um sistema de implementação, um sistema de gestão de compliance. Eu vi, André, que a principal, posso até estar equivocado, mas a principal questão que a Sandra comentou é que ela está passando por um processo. Não entendi se ela já está fazendo esse projeto ou se ela vai fazer isso, vai implementar até se ela quiser. Daqui a pouco desmutar o microfone, pode ficar à vontade. E a principal dificuldade dela está sendo implementar exatamente esse ponto que tu disse, um encarregado, uma política de segurança da informação, nessa situação em que daqui a pouco eu tenho 2 colaboradores de um lado, 3 de outro que são emprestados, cedidos daqui a pouco, sabe? Como fazer isso funcionar? Porque a gente fala que tem que ser feito, mas como fazer isso funcionar na prática, eu acho que isso aí a gente já vai para outro patamar, né? Uma outra situação. Porque a gente sabe que tem que ser feito, fato. Mas assim, vamos lá, vamos partir para aquela lógica dos incentivos. A gente precisa chegar no secretário, né? Digamos que tem várias secretarias, no secretário ou no prefeito diretamente, precisa falar e dizer, olha, a não implementação da LGPD, se acontecer um problema do ponto de vista de vazamento de dados pessoais e a gente não tiver o mínimo de documentação e implementação já realizada, o senhor pode ser objeto de uma demanda de improbidade administrativa. Pode. É isso, então vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, assim. Sem falar nas demandas deste cidadão. E aí a gente tem uma questão política, né, envolvida, né? Os adversários políticos vão usar isso em seu desfavor, né? André, então, Gabriel, oi? Boa tarde, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Falando bem rapidamente, que no Brasil a realidade é bem complexa, dependendo da região do país, né? Então, a gente tem prefeituras que são pequenas, mas o pior problema não é a prefeitura, a estrutura em si, são as autarquias. E geralmente acontece com PROCON e Previdência, porque basicamente todas elas têm essas 2 autarquias. E na prática, o que acontece? São servidor público da prefeitura, emprestado, cedido, ou para o PROCON ou para a Previdência, e no máximo é uma estrutura, não é nem de 5, Gabriel, é 2. Eles não têm nem
colaboradores próprios, são cedidos. Eu tenho um PROCON de 2 pessoas cedidas pela prefeitura, eu tenho uma previdência de 2 pessoas cedidas pela prefeitura. Volume de dados, ele é alto, porém, na prática, eles já seguem tudo que a prefeitura faz, porque eles não têm, apesar de, pela lei, a autarquia ser independente, porque tem CNPJ, mas na prática ela não é independente, justamente porque eles cederam os colaboradores e atualmente tanto a parte de segurança da informação quanto as questões administrativas e as regras já são tudo que a prefeitura faz. Então, quando você vai implementar um programa de privacidade e proteção de dados pessoais, fazer o inventário de dados não é um problema. O problema é quando você pensa nos normativos, né? Desde a nomeação do DPO. Cortou? Acho que ela. Eu fui até desde a nomeação do DPO. Desde a nomeação do DPO e depois a implementação das políticas, das normas, controle de acesso e etc. Que a própria ANPD, quando fala de micro e pequena empresa, ele não abriu mão desses controles de segurança, né? Mas quando você fala de uma situação como essa, eles até têm dificuldade de entender, porque você vai lá e apresenta, diz, né, que é importante, que precisa, mas eles não conseguem lidar com isso na prática. Então, o problema é a realidade, né, fazer com que eles sigam o programa, não é só o entregar. Né? Porque eu posso entregar e falar, você tem que ter um DPO. Se você não tem pessoas, vai contratar um terceiro, porque eu já vi prefeitura contratando DPO as a service. Mas é que para eles não faz o menor sentido pela estrutura, pela forma, entende? É difícil o convencimento, não é nem mostrar a disposição legal. Eu gostaria de ter essas respostas, sinceramente. Mas, não, por assim, isso que eu estou me compartilhando para entender o que as pessoas estão fazendo. Deixa eu te colocar assim, do ponto de vista de município, tá? Eu participo, a gente criou o ano passado o Fórum de Proteção de Dados dos municípios, que é vinculado atualmente à Frente Nacional de Prefeitos, que tem, no caso da frente, municípios acima de 80 mil habitantes, mas no fórum nós temos municípios de todos os tamanhos. A frase que eu mais costumo dizer para o pessoal é assim, que a gente tem que se unir, pelo menos para não errar as mesmas coisas. Pelo menos para a gente errar coisa diferente. Né? Porque se alguém já errou uma coisa que a gente vai fazer, pelo menos aquilo a gente sabe que não vai dar certo. Acho que a melhor forma, no caso de município pequeno, é tentar entender como é que os outros estão fazendo. Porque não faz o menor sentido cada um ir sozinho nesse mundo que é a adequação à LGPD. A gente tem que se juntar para ver quais são as boas práticas, o que está dando certo, o que não está dando certo, como é que a minha prefeitura pode fazer ou não. Eu acho assim, ser o encarregado é fundamental, claro que é, mas assim, ter um encarregado sozinho sem ter nada feito também não serve para nada, né? Se eu pudesse dizer assim, olha, eu tenho que investir um valor em alguma coisa, em que eu vou investir? Investe em segurança e informação, que se tu conseguir pelo menos os dados não vazem, não tenham, né, não tenham vazamento, não tenham incidente ali, já é uma grande coisa. E acho que a gente tem que construir cada vez mais um banco de, digamos, um banco de pareceres, para usar um termo muito caro em administração pública, né? Um banco de decisões já realizadas para que a gente possa, de alguma forma, ir aplicando em todos os municípios. Olha, eu acho que pode compartilhar, porque tem lá tem lá um interesse público, né, uma obrigação legal e tal. Ninguém mais discute que tu não pode publicar o valor do salário dos servidores por conta da LGPD. Isso foi uma bobagem lá no início, quando a LGPD entrou em vigor, mas hoje em dia ninguém mais discute isso, né? Então, vamos lá, a gente pode evoluir também em outros pontos. Como fazer o mapeamento, né? Como fazer o inventário de dados, que metodologia utilizar, o que é mais urgente, o que não, né? O que eu posso deixar para depois. Tudo isso a gente tem que fazer trocas. Eu seria né? Eu não estaria conversando com vocês, provavelmente eu estaria passando férias em algum lugar do mundo se eu tivesse essas respostas. Eu não tenho essas respostas todas. Cada caso
vai ser uma adaptação, uma implementação diferente. Mas algumas coisas são fundamentais. A primeira delas já que a gente falou em compliance, o comprometimento da autoadministração. Se eu não tiver o apoio do prefeito e dos controladores, que neste caso são os secretários, né, por aquele Instituto da Desconcentração Administrativa, são os secretários nas prefeituras de médio e grande porte. Se eu não tiver o apoio deles para isso, eu só vou perder tempo, vou perder dinheiro, não vou conseguir fazer. Então, o primeiro ponto para mim é esse convencimento da autoadministração, da autogestão de cada um desses órgãos públicos. Eu não vejo a autarquia, o departamento, né, de uma forma isolada. Não consigo enxergar dessa maneira, porque para mim tudo é administração pública, né? Talvez estatal, sim, né? Já que eu trabalho numa estatal, eu acho que estatal tem lá suas regras muito específicas e que às vezes não se confunde. Mas os departamentos da administração pública, sendo secretaria, sendo autarquia, vamos lá, no caso dos servidores, vai fazer alguma diferença? Não creio. No caso da contratação, né, do ponto de vista aí das licitações, do que é público, o que não é público, como se faz o tratamento, faz alguma diferença? Também não creio. No caso da implementação de uma política pública, bom, cada política pública, por definição legal, ela precisa estar no guarda-chuva de várias normas, de várias questões, elas são individualmente consideradas. Mas, mesmo assim, o processo de implementação da LGPD dentro de cada um destes órgãos não vai ser completamente diferente. E a gente, principalmente, talvez o nosso grande desafio, né, Gabriel, seja ensinar as pessoas que não sabem que elas não vão acertar na primeira vez. Então, não gerem expectativa de acertar na primeira vez. Se a gente conseguir fazer uma parte bem feita, e como diz o pessoal da administração, rodar o PDCA direitinho, fazer análise crítica e ver o que a gente errou, o que a gente pode fazer melhor no ano seguinte, isso é um processo vivo. A adequação LGPD, ela não é um projeto que tem início, meio e fim, não tem fim nunca. Ela tem que entrar dentro de um processo de reavaliação permanente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o convencimento da autoadministração. Se eles entenderem o risco que eles estão correndo como gestores e talvez pegue mais fundo o risco que eles estão correndo como agentes públicos, né, que passam por eleições periodicamente, e nesse sentido a crítica ela o risco, né, de uma adequação mal feita, ela pode gerar um risco político. Então, se a gente conseguir fazer esse primeiro movimento, eu acho que a gente já tem uma condição de ver uma luz no fim do túnel, né? Uma forma de dizer, olha, a gente pode até pensar em o que priorizar, mas eu sei que alguma coisa vai ser feita. Não sei se eu te respondi assim, dentro das possibilidades aí, Gabriel, dessa nossa conversa. Essa é uma pergunta que a gente não vai conseguir ter todas as respostas, né? Momento que depende aí muito da questão, como tu disse, de autogestão, pessoas. É um ponto que não sei se a Sandra conseguiu, ela trouxe para nós esse caso. Oi, Sandra. É que, assim, eu acho que o tema é complexo ainda, justamente pelas estruturas, né? Hoje tem licitação que eu já peguei, né? Porque são todos processos licitatórios, né? Por ser da administração pública, que tem a Câmara de Vereadores, a Previdência, o PROCON, a Prefeitura, todos eles contratando um único projeto de proteção de dados pessoais. Né? Então, eles fazem um único processo licitatório para todos, tendo em vista a estrutura, o porte. Tem cidades ou regiões do Brasil que nem profissional a gente consegue, né, para fazer os projetos. Tem várias prefeituras que estão fazendo licitação e não está aparecendo ninguém nem para se habilitar para fazer o processo. Então, assim, são características muito diferentes. Eu concordo com o André quando diz assim que e isso eu acho que é a expectativa que todo mundo tem em relação ao NPD, né? Que talvez se posicione um pouco mais, porque a gente tem que entender que tem uma lei para contemplar
todo mundo, público, privado, diversos segmentos e portes diferentes. E eu entendo que no caso das autarquias, eu vi aqui nos comentários, né? Eu entendo que eles têm demandas totalmente diferentes, né? Previdência não é a mesma coisa que a prefeitura, concordo. Por isso que eu digo, eu consigo plenamente verificar que eu consigo fazer o inventário de dados separados. A questão é que eles hoje compartilham a mesma infraestrutura, né? Como se fosse um CSC, né? E quando você vai falar para o cara que ele precisa nomear um DPO, a primeira coisa que ele me pergunta é por que não pode ser da prefeitura se hoje eles já se reportam para tudo da prefeitura, né? Então, assim, é uma realidade difícil. E aí você não tem receita de bolo. Concordo com o André, porque a gente está tentando implementar dentro da realidade dos caras e dentro de um orçamento também, que às vezes é bem precário, gente. Não, mas é isso. O orçamento público, a gente já sabe, e desde 88, com a Constituição, tem aquela frase, né, aquela expressão muito comum a respeito dos limites do orçamento público e que não vai conseguir fazer tudo mesmo. Agora, a gente vai fazer o que o Tribunal de Contas mandar a gente fazer. E lamento informar para os municípios que ainda não se atentaram a isso, provavelmente o ano que vem, entre os itens que nós vamos ser instados a responder ao Ministério Público, estão itens relacionados à proteção de dados. Claro que eles vão ir de acordo com o tamanho de cada uma das organizações, mas o Tribunal de Contas da União já fez o ano passado em vários entes federais, não está exigindo, mas está querendo fazer uma pesquisa para saber como é que estão, né? E isso é o primeiro passo. Né? Tem inclusive um relatório público, né? Com esse índice. André, Isso, exatamente. Que foi a ISO, né? Usaram a ISO, os critérios da ISO como os critérios de avaliação de processo, etc. André, você vê a possibilidade, por exemplo, do DPO da prefeitura ser cedido, não tratar em conjunto, né? Mas, por exemplo, uma autarquia ter todos os normativos implementados e, no caso do DPO, ele ser cedido por uma intenção de que, se acontecer qualquer situação, ele possa ser o porta-voz daquela autarquia? Tipo, eu não digo formar um comitê ou discutir em conjunto os assuntos, mas ele usar os dois chapéus, como se eu tivesse, assim, o mesmo DPO para vários municípios, né? Eu ter um DPO que seja para o município e também para a autarquia, ainda que a autarquia tivesse os seus normativos, o seu inventário de forma separada. Se eu posso ter um encarregado as a service, ou seja, contratado no mercado, e eu não sei quantos que ele está atendendo, porque ele está atendendo a mim, e mais tantos quantos outros ele foi contratado. Se eu não sei, né, e eu posso fazer isso, por que eu não poderia fazer dentro da própria administração pública, né? A questão toda é isso estar muito bem justificado, e mais do que justificado. Eu, no lugar deste encarregado, estaria muito preocupado em gerar evidências do meu trabalho o tempo todo, porque eu posso ser cobrado por assumir uma função como essa de várias organizações, mini-organizações, né? Então, me parece que, como encarregado, eu não sou responsável pela adequação, não é a minha função a responsabilidade da adequação, mas eu sou responsável por demonstrar o meu trabalho, e se eu assumir essa responsabilidade por várias secretarias, e não vejo problema em assumir essa responsabilidade desde que eu tenha condições de fazer o meu trabalho. Eu não vejo por que a gente não poderia ter grupos, né? Um grupo de trabalho, ou como tu disse, um comitê de proteção de dados dentro de cada município, né? E aí, no caso do comitê, sim, pessoas de conhecimento diferentes, né? O pessoal da TI, o pessoal da Procuradoria, o pessoal da Controladoria, enfim, juntar uma turma para auxiliar o processo de adequação e até para auxiliar o próprio encarregado, eventualmente. Eu acho super interessante processos como esse de troca entre pessoas de secretarias e órgãos e entidades diferentes. Mas respondendo objetivamente a tua resposta, não há impedimento em fazê-lo, né? Em responder por mais de uma organização. Obrigada. André. Sandra, um ponto fundamental, assim, talvez fosse o primeiro, embora a gente não costuma fazer,
é ter uma governança de dados, né? Antes da implementação da LGPD, ter todo um sistema de governança desse processo como um todo. Mas, e aí, cada vez mais adequando ao que a gente está falando aí de compliance de dados e tal. Mas a metodologia da ISO é a metodologia que o Tribunal de Contas indiretamente está indicando, já que ele disse que vai cobrar. Eu não lembro exatamente o número, mas me parece que naquele parecer foram 120 menções a ISO 27000, alguma coisa da ISO da família 27000. E 27701, né, que é a proteção de dados. Então, o Tribunal de Contas da União, bem ou mal, está indicando o que ele vai usar para cobrar os órgãos da administração pública federal. Como a gente costuma muito ir atrás, né, de quem está fazendo isso, eu acho que os tribunais de conta também vão, de alguma forma, referendar processos como esse. Tem como um Ministério Público, desculpe, um Tribunal de Contas chegar e fazer uma avaliação se está adequado ou não está adequado, se está bem feito, se não está bem feito. Provavelmente eles vão ter um checklist de itens em que eles vão perguntar para a gente como é que está aqui. Tem uma política específica de segurança da informação? Alguém, quem é que responde? Então, deve ter várias questões que a gente vai acabar tendo que responder num checklist, e acredito que já no ano que vem. Já vai vir nas demandas do ano que vem aí dos tribunais de contas. Não quer dizer que alguém vai ser punido por não ter, mas se houver um incidente, sim, acho que a gente corre esse risco. Tu ia falar alguma coisa, Gabriel? Eu te interrompi. Sim, eu ia falar que a gente já está chegando no... Aliás, a gente até passou um pouquinho do nosso horário. Mas era 9h30, eu tô tranquilo. Então tá tudo certo, só para controlar aqui, que eu vi que começou a pipocar, e daqui a pouco, coitado, o André vai dizer... Eu vi pelo que estava lá publicado, das 8 às 9h30. Então vamos tocar, então tá. Eu vi que o Maurício tinha levantado a mão, e aí depois a gente dá continuidade no chat, pode ser? Boa noite, André. Boa noite. É que com relação a esse tema ali, que é essa questão dos encarregados de dados e se tratando de municípios, o André é da Procemp, que é a companhia de processamento aí da Prefeitura de Porto Alegre, né? Então, assim, existem algumas situações, e eu já me deparei com isso, porque eu já prestei serviço também para municípios, que é assim, institutos de previdência e PROCON. Eles têm atividades que não são inerentes à administração pública, no sentido. Os institutos de previdência, eles fazem a gestão do plano de previdência dos funcionários da prefeitura. Eles têm uma atividade que não é atividade fim da prefeitura. E os PROCONs, eles tendem a atender às demandas dos cidadãos, que não é uma atividade também da prefeitura. E muitas vezes as reclamações são, inclusive, contra a própria prefeitura, certo? Então, aí nós temos um cenário aqui, falando só 2 exemplos, que foi o caso do que a Sandra colocou ali, que é Instituto de Previdência e PROCON. Não são atividades fim da prefeitura, certo? E aí, onde entra a questão do mesmo encarregado, que é o cara, de repente, da tecnologia da informação, da segurança da informação da prefeitura, ter que atender determinadas situações onde haja um conflito de interesses. Tu entendeu? Eu entendi a lógica, eu acho que faz sentido, mas vamos tentar transpor isso para uma organização privada, né? Não, na privada estaria resolvido. Mas assim, a questão fundamental é que eu vejo assim, o que é o Instituto de Previdência dos funcionários do município? Se não algo decorrente da relação de trabalho, né, do funcionário tal, público com a administração ali. Ele é decorrente dessa relação, há um contrato ali, para não dizer que há provavelmente um regulamento, né, que estabeleça a obrigatoriedade, inclusive, do servidor de se relacionar com esse Instituto de Previdência. Normalmente há essa obrigatoriedade, né? Então, passa a ser, sim, uma responsabilidade do município o tratamento desses dados pessoais dos seus servidores que estão sendo geridos pelo
pelo Instituto de Previdência, vamos colocar assim, ou pela forma, pela autarquia, pela forma jurídica que isso tiver. Ela é pública no sentido de ser do município. E nesse sentido, é tão importante quanto outras áreas que lidam com informações sensíveis, dados pessoais sensíveis. Porque na Previdência Pública a gente vai ter a informação sobre menores de idade, que são os dependentes, a gente vai ter informação, eventualmente, sobre dados de saúde, porque a pessoa está lá aposentada por invalidez ou por algum motivo, né? Tá? Então, esses dados todos, pessoais, sensíveis ou não, estão nesse banco de dados desse Instituto de Previdência. E a administração pública é responsável por esses dados, apesar de que, né, apesar de não ser uma questão de política pública ou de exercício de ação governamental, é um exercício de uma função administrativa da administração pública. Não sei se eu te respondi se era essa a tua dúvida. Tu falou em conflito de interesse por parte do encarregado, é isso? Isso, é porque assim, ó, a minha experiência nessa situação de gestão de Instituto de Previdência e Prefeitura é assim, ó, existe um Instituto de Previdência e existe um relacionamento entre o Instituto e a Prefeitura, seja através da Secretaria da Administração, que geralmente é quem cuida da parte da folha de pagamento e etc., enfim, e existe uma relação. E aí, a partir do momento que entra esses recursos oriundos do que é retido e repassado para o Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência ele passa para fazer uma gestão própria desses recursos. E ele passa a se tornar uma empresa à parte, certo? E eu já ouvi os casos, por exemplo, que é o seguinte, que é o servidor público reclamando da venda dos seus dados pelos institutos de previdência. Ah, bom. E aí é nesse sentido, entendeu? De conflito de interesse dentro digamos, o mesmo cara que é o responsável por uma situação ser responsável por outro, e como que ele atende essas demandas de uma situação dessa. Por exemplo, eu sou um servidor público e eu vou lá fazer uma reclamação que o meu instituto está vendendo meus dados para os bancos. O que acontece? Perfeito. Não acontece. Não, vamos dizer que não acontece. Mas acontece, na verdade. Não, mas é que pode acontecer de duas formas. Uma forma é o próprio contrato pelo qual os dados pessoais da folha de pagamento são vendidos para o banco, porque, de fato, isso é feito por conta de um contrato. Né? Há uma licitação, o banco ganhou o direito da folha de pagamento do município, certo? Mas aí eu estou me referindo a um cadastro básico da folha de pagamento, e não a todas as informações do Instituto de Previdência do município. Por óbvio, o Instituto de Previdência tem que tomar as devidas cautelas no sentido de que não haja esse vazamento de dados pessoais. Me parece também bastante lógico que municípios com institutos de previdência autônomo normalmente são municípios com algum tamanho, né? Não estão lá entre os menores, estão entre os médios e grandes. E, neste caso, seria importante, sim, ter um encarregado de proteção de dados do Instituto ou da Previdência, né, do município. Mesmo que ele exerça outra função dentro do próprio Instituto, mas que exerça essa função de encarregado também, especificamente do órgão de Previdência. É isso? Tu falaste do conflito, não sei se, né? É porque são coisas diferentes. Vazamento é uma coisa, né? Incidente de segurança na qual alguém forneceu os dados pessoais que estão sob gerência deste controlador aí da Previdência, ele vai ser responsabilizado se esses dados forem utilizados para outra função que não aquela pelo qual ele obteve o direito de fazer o tratamento. Ele tem o direito de fazer o tratamento para aquela finalidade pelo qual, aí nesse caso, não me parece nem que tenha sido consentimento, deve provavelmente ser uma relação contratual com o servidor. Mas exclusivamente para aquela finalidade. Se ele vendeu, se os teus dados pessoais e tiver como fazer esse rastreamento, né? Os teus dados pessoais que tu forneceste exclusivamente para o Instituto de Previdência ou para o órgão de previdência do município apareceram numa entidade privada que não tem nenhuma relação com a própria folha de pagamento, bom, isso demanda uma denúncia justamente para averiguação do que aconteceu. Inclusive para a NPD,
porque se trata claramente de um vazamento, de um incidente. Te respondi? Não sei se eu entendi bem, Gabriel, me ajuda. Acredito que sim. Eu até tinha visto, o Maurício tinha colocado um outro ponto também, da questão de funcionários públicos, quando recebem também, ele viu que ele botou no chat, a questão de licitações, eles não terem o menor preparo para avaliar e solicitar o que é necessário daqui a pouco para Não, perfeito. Isso é um, projeto. mas aí esse é um típico ponto que a gente poderia ter um parecer que vale para todo mundo, né? Uhum. Tipo, não preciso acionar a PGM de todos os municípios para ter respostas diferentes de uma Verdade. coisa que é basicamente a aplicação de alguns princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. E isso a gente se deparou muito no início, agora as coisas já estão um pouco mais claras, assim. Desculpa só interromper, O CPF... desculpa só interromper. É que a minha colocação foi justamente o seguinte, é que agora, em função da obrigatoriedade que estão fazendo para que todos os órgãos façam adesão à nova lei de licitações e contratos, que obriga, que quer dizer, que pede lá que os fornecedores estejam adequados à LGPD, entendeu? Enfim, então eu tenho visto isso muito. Foi nesse sentido a pergunta, até para talvez ficar mais inteligível, entendeu? Porque Sim. aí, e vou te falar assim, é porque eu me deparei com uma situação de um órgão que nos procurou e que eles disseram, a gente não quer a nova lei de licitações e contratos porque a gente não entende de LGPD, a gente não tem gente para LGPD, a gente não quer a nova lei, mas estão nos obrigando. A gente também não tem... A gente não tem gente também para compliance, e também é uma obrigação da nova lei de licitações, a gente não tem gente... Cara, assim, vamos ser muito práticos nisso, né? O que vai acontecer neste ponto específico da licitação? Tu vai exigir uma declaração de cada um deles dizendo que ele está adequado, assim como a gente exige uma declaração dizendo que ele não usa trabalho infantil, a gente exige uma declaração dizendo que ele não foi condenado sei lá, por crimes contra a administração pública, contra a licitação e tal. Vai entrar no rol das autodeclarações. Depois é que a gente vai fazer a avaliação, caso a caso, de acordo com o risco. Então, me parece assim, e isso é importante que a nova lei de licitações traz, que eu gosto muito, que é o mapa de risco, né? É obrigatório nos contratos. A gente tem que colocar contrato por contrato para fazer a avaliação da probabilidade do impacto dos riscos relacionados à proteção de dados pessoais. Dependendo do contrato, pode ser relevante. Se for um contrato, por exemplo, de terceirização de pessoal na segurança, limpeza, qualquer terceirização, bom, proteção de dados pessoais é importante nesse caso. Se for um contrato de, sei lá, compra de um software, provavelmente tu vai ter um impacto muito pequeno ali de dados pessoais envolvidos naquela compra especificamente, né? Então, acho que a avaliação da necessidade e da exigência frente ao contrato, quem vai dizer a prioridade é a análise de risco. E neste caso dos contratos, a gente já superou muitas das dúvidas que vinham. Eu posso divulgar o CPF dos sócios? Claro que eu posso, eu não posso, eu devo divulgar o CPF dos sócios para controle social. Se eu não divulgar, como é que eu vou ter o controle social, né, de quem é sócio? Eu vou fazer aquele cotejamento de pessoas que fazem parte de 2, 3 empresas e que estão ali fraudando o processo e tal. Eu preciso do CPF. Então, dados pessoais estão nos contratos e vão continuar sendo públicos? Vão. Agora, tem algumas coisas que a gente não precisa dizer, não perguntar, né? Sei lá, datas de... o local de nascimento talvez seja um exagero, não está adequado ao princípio, né? Ao princípio da minimização, ali, da necessidade dos dados. Então, é esse o ponto da LGPD no que diz respeito aos contratos públicos, né? É saber quais dados são necessários. Além daquilo, não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas uma vez que a gente estabeleça o padrão, não vai ter muita mudança nesse processo. O que a gente precisa é chamar aí a PGM, chamar a Controladoria, chamar alguém que entenda de LGPD, sentar ali na análise dos termos de referência, dos contratos, né? Agora tem aqueles termos anteriores, né? Aquela análise de
de impacto, se eu não me engano, que tem que ser feita junto com o termo de referência. Me sumiu o nome agora do documento preparatório, né, pré-licitação. Essa análise ser feita uma vez e ser estabelecidos os modelos. Então, respondendo objetivamente para ti, assim, não temos uma equipe que faça análise da adequação dos nossos contratados. Claro que não. Nunca vamos ter, a gente já não tem para fazer do resto, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma turma dentro da controladoria, se for o caso, que vai analisar casos específicos. E vamos ter que ter pessoas preparadas para analisar quando acontece um problema, mas não em todos os contratos, nos contratos que geram mais risco, assim como compliance. Compliance cada vez mais, e na nova lei de licitações está dito lá que tem que ter programa de integridade, né, para algum contrato de determinado valor. Quem é que vai fazer essa análise? É a mesma pergunta. Alguém vai fazer essa análise nos contratos em que isso vai ser obrigatório, mesmo que seja um checklist de itens, né, em que a pessoa vai ter que... A pessoa não, a organização vai nos oferecer como um documento necessário para a fase da contratação. É por aí que eu vejo. Falei sem parar. Não, acho que a gente foi que respondeu aí o Maurício, e além disso, até André, eu queria te perguntar, assim, já que a tua área como é o compliance, o que tu entende como os próximos passos falando em compliance aliado ao LGPD para a administração pública, visando aí tanto a responsabilidade dos agentes públicos quanto a nós titulares de dados? A gente pode fazer um outro programa, assim, um outro encontro para tratar só desse ponto Mas tem até específico. meia-noite. Vamos considerar as duas coisas como filhas da mesma, que é a gestão de riscos. Tanto compliance quanto proteção de dados trabalham com a lógica da gestão de riscos. Então, o que eu tenho tentado e que eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais junto à administração pública é essa qualificação para entender o que é gestão de risco, como fazer gestão de risco, seja nos contratos, né, que é fundamental, seja nesses processos internos. Então, quando a gente fala em programa de integridade da própria administração pública, a gente tem que trabalhar com os mesmos pilares aí, né, do compliance, né, específico para a administração pública. E a proteção de dados também vai trabalhar com a mesma lógica, por isso que a gente gosta tanto da ISO, né, porque é a mesma lógica. Existem outros frameworks, claro que existem, e são adequados, todos são muito bem adequados. Estar adequado à ISO significa estar adequado à LGPD? Não significa, porque a LGPD tem pontos que a ISO não traz. Mas, independentemente disso, o processo é um processo muito semelhante de adequação, e que a gente pode trabalhar junto dentro da organização. Numa prefeitura ou num órgão público maior, ele vai ter um órgão lá de controle interno, né? Vai ter uma controladoria do órgão, vai ter uma corregedoria do órgão, vai ter a procuradoria jurídica do órgão. Então, essas estruturas básicas a administração pública já tem. O grande desafio é fazê-las trabalharem em forma conjunta, não é fazer com a ouvidoria, enfim. Então, nós temos já um canal de denúncia dentro do município, né? Ele vale para o compliance, ele vale também para a proteção de dados, que precisa ter um canal de comunicação com o encarregado, né? Um outro canal com o encarregado, mas um canal também para receber denúncia relacionada à proteção de dados. Eu acho que a gente trabalhando com a metodologia de gestão de riscos, a gente vai estar trabalhando essas duas disciplinas, né, de uma maneira conjunta. E a administração pública trabalha com gestão de risco. A gente só não consegue, às vezes, colocar de uma forma integrada, mas a lógica é uma lógica muito semelhante. E o cidadão, tu falaste também, tu perguntaste, né? Eu acho que a gente falou. Mexi no meu microfone aqui e acabei ativando sem querer. Mutou tudo? De que aconteceu? Não. Mas bem rapidamente, antes que a gente termine, tá? Tem duas coisas que eu queria lembrar pro pessoal que está nos assistindo.
Não fui eu. O Nem primeiro eu. Acho que tem é alguém que que... tá brincando. Vamos ver. Vamos lá, deixa eu tirar o mouse aqui de cima, pronto. Aham. A primeira das coisas é assim, as coisas estão acontecendo com mais velocidade. Então, assim, preparem-se, né? Nós temos que estar preparados para responder algumas coisas. Ah, eu não fiz ainda o mapeamento todo, tá bom, mas eu tenho que ter alguma coisa pronta, eu tenho que ter algum processo, eu tenho que ter já um projeto de implementação, pelo menos estruturado. Tenho que pensar numa política de proteção de dados, e aqui não estou falando de uma cópia todas iguais, enfim, tem que ter uma política adequada à minha organização. E acho que trazer o pessoal da segurança da informação, que já trabalha com TI, pode ser muito importante para esse processo de adequação. Existem cada vez mais obras trabalhando com, né, o conceito da proteção de dados para a administração pública. Não deixem de ler o Guia de Administração Pública da ANPD. E se eu tiver que dizer alguma coisa para vocês, eu diria o Guia Orientativo Tratamento de Dados Pessoais do Poder Público foi lançado em janeiro de 2020 e que teve a segunda versão agora, em junho de 2023, é fundamental. Ele traz alguns conceitos que para quem trabalhava antes com isso tinha algumas dúvidas, a partir do Guia Orientativo não tem dúvida, gente. Já está alinhado. Né? A forma de usar o consentimento dentro da administração pública, ou as poucas possibilidades, embora existam, de utilizar o consentimento, o legítimo interesse, enfim, são possibilidades, mas não são as melhores para a gente utilizar na administração pública, mas quando que a gente vai utilizar, está previsto ali naquele guia como utilizar cumprimento de obrigação regulatória, cumprimento de obrigação legal. A execução de políticas públicas não é só dizer a execução de política pública tal, tem que fazer uma série de referências, né? Uma série de formulações, e a utilização em conjunto dos princípios da administração pública e os princípios da LGPD, eu acho que é fundamental para a gente entender esse processo. Então, primeira coisa é uma leitura muito simples deste guia da própria NPD. E a lei, né, gente? Primeiro a gente lê a lei, depois a gente lê o guia. E assim, queria referenciar, porque assim, eu não ganho nada, tá? Não ganho nada, mas assim, eu leio algumas coisas e eu achei duas obras muito legais, já tem alguns anos, né? Uma delas é a do Pironti, para quem quer conhecer, Lei Geral de Proteção de Dados no Setor Público, né? Já tem a segunda edição, agora já com o negócio que tu perguntaste da lei de licitações, então ele já traz algumas coisas, agora já acho muito boa essa obra. Tem uma outra que é mais para administrativista, né? Pena que não está funcionando direito aqui, porque está no... deixa eu ver se funciona aqui. Mas, enfim, LGPD, Administração Pública, do Augusto Neves Dalpozo, do Ricardo Marcondes Martins. Esse aqui é administrativista, é bem legal para quem gosta de direito administrativo, é uma visão bem específica. E tem os comentários, né, de regulação da NPD, específicos do nosso amigo Fabrício da Mata Alves, da Ana Paula de Lima, que ele analisa todos os guias, inclusive o guia da administração pública. Então, essas três obras me parecem fundamentais, assim. Esta semana, vocês vão poder ver em PDF, busquem lá na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um manual, né, um guia orientativo sobre privacidade e proteção de dados pessoais para a administração pública na cidade de São Paulo, foi editado em janeiro de 2023, e que tem aqui a metodologia que eles utilizam, né, com guias, eu achei super interessante para quem quer, apesar de que São Paulo é um mundo, São Paulo é enorme, mas tem, do ponto de vista de metodologias, várias coisas que a gente pode utilizar. Para municípios e para a administração pública, tem algumas associações, entidades que estão trabalhando, né? Eu participo da GovDados, que é uma entidade específica que trabalha com administração, com proteção de dados na administração pública, mas ali, nesse caso da GovDados, bem amplo, assim, tem estatais, tem órgãos públicos de todas as esferas participando, inclusive Poder Judiciário, Poder Legislativo e tal. E nós temos também, estou participando do Fórum de Proteção de Dados dos Municípios. Esse é focado nos municípios. Tem um site, depois pede aí para o Gabriel, a gente faz aí nas redes uma publicação. Só para lembrar, vocês são duas entidades, né? Não vendem nada, mas que é legal para a gente ter esse processo de conversa com os colegas. E isso, se eu puder dizer uma coisa, eu queria dizer isso para vocês. Juntem-se com outros, não tentem começar do zero,
Não tentem contratar uma consultoria do zero, sem antes conversar com outros municípios, outros órgãos públicos que já estão passando pelo mesmo processo. Porque a gente perde muito, inclusive em consultoria, quando a gente não sabe quais são as perguntas que a gente deve fazer. A gente tem que saber, pelo menos, fazer as perguntas certas, né, para a consultoria. A gente tem que saber, pelo menos, engatar uma estrutura interna possível. E não é impossível. Só temos que a gente tem que estar focado no que está fazendo. E eu acho que nesse caso específico da proteção de dados para a administração pública, as coisas começam a acontecer com alguma rapidez. Né? E é importante ter uma turma preparada para isso na administração. Acho que está terminando. Gabriel. Não está no tempo já? Tá no tempo, mas tem a palavra. Não fica à vontade, entendeu? Sei que o povo veio hoje com bastante dúvida, mas foi bacana. Queria te agradecer até em nome da ANACO. Sei que a nossa presidente, eu vi que ela estava online. Hoje eu estou como diretor aí de privacidade da associação. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aí. A gente vem desde 2020 aí fazendo diversos painéis e trazer a tapa, como a gente fala aqui no Sul, para esse tema que a gente sabe que o pessoal ainda está sedento de respostas. Mais uma vez aí fica a minha admiração pela tua pessoa, sabe? Tu é um grande profissional, uma grande pessoa, assim. Mais uma vez, estou muito feliz nesse dia específico e especial hoje, com esse grande painel que a gente bateu aí, 50 pessoas, agora que começou a dar uma diminuída, mas foi muito bom, assim. Todo mundo ao vivo o tempo todo. E eu queria debatendo no chat. Eu queria te agradecer isso, pessoal. Desculpa, eu não pude olhar o chat, porque eu estou aqui no computadorzinho na minha frente, não consigo abrir ele e acompanhar. Mas, assim, eu estou nas redes sociais, o Gabriel tem o meu contato, peço o meu contato, ele está autorizado a mandar o WhatsApp para vocês, quando quiserem, para a gente conversar. Mas eu não tenho todas as respostas. Eu tenho a minha experiência, né, que eu estou passando nesse momento, e que eu acho, antes de tudo, pode ser cansativo, pode ser, às vezes pode gerar uma certa desilusão, mas assim, é super gratificante saber que a gente está conseguindo fazer um trabalho que não é para administração, não é para a administração que a gente está fazendo, a gente está fazendo para o cidadão. A gente está, de alguma forma, elevando a realidade de um direito fundamental. É isso que a gente está fazendo, né? É esse o nosso objetivo. E não significa que não é para fazer nada com os dados pessoais, pelo contrário, é para fazer sim, cada vez mais, mas fazer certo. Né? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. É uma esperança de que a gente está no caminho certo e que a gente vai ouvir muito falar sobre isso nos próximos meses. Eu acredito que o próximo ano a gente vai ter aí grandes debates a respeito específicos sobre a administração pública, pelo que eu pude notar, inclusive, das vezes que eu conversei com o pessoal da NPD. Esse é um ponto em que eles vão focar e ano que vem deve vir materiais, até o ano que vem, né? Talvez ainda esse ano, mas até o ano que vem devem vir materiais bem legais a respeito da adequação de órgãos públicos à proteção de dados. Obrigado, Gabriel, de novo. Muito obrigado para todos vocês que estão aí com a gente. Eu que agradeço, André. Então, esse teu último recado deixa para a gente aquela expectativa e aquela atenção, assim, ó, vamos ler os guias, vamos buscar mais leitura em obras, ver como está sendo feito também em outros países, ver como é que a Europa está fazendo, sabe? Acho que vale a pena a gente ver também isso. E é aquilo, o eterno PDCA que a gente faz de nós profissionais, sabe? A gente tem que estar sempre ali em melhoria contínua. Gente, queria agradecer a todos por essa noite especial, 5 anos aí da nossa lei. Da minha parte, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado mais uma vez, André. Desejar a todos aí uma boa semana, um bom final de noite aí. Estamos aí agora na metade do mês de agosto e vamos seguindo aí firme e forte. Da minha parte, um abraço a todos. Fiquem aí com Obrigado, pessoal. Boa noite para quem está ao vivo e obrigado para quem está assistindo gravado depois. É isso aí. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.